Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. E falando em saúde e bem-estar e mudança de estilo de vida, a gente tem a honra de receber aqui a doutora Natália Vilhena, ela que é especialista em endocrinologia, e nós vamos poder falar aqui de um tema muito comum hoje em dia, e que certamente você tem curiosidade de entender sobre isso também, que são as formas de emagrecer e sobre as possibilidades de medicamentos, as chamadas canetas emagrecedoras. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Bem-vinda, doutora Natália, ao Vida Mais. Obrigada. Tudo bom, Jacelano? Tudo bem, é uma honra poder lhe receber aqui e para a gente falar sobre isso, porque, na verdade, como sociedade de forma geral, hábitos ruins, alguns fatores de risco que levam a outras doenças que são muito mais graves, porque a sua especialidade, o que você trata no dia a dia, tem um impacto gigante, e a gente nunca é demais a gente lembrar as pessoas que estão nos assistindo que doenças cardiovasculares, infarto, AVC são a principal causa de morte no mundo, e muitos desses problemas que levam a essa via final passa pelo seu consultório. Então vamos começar a falar aqui, doutora Natália, sobre a tal das canetas emagrecedoras. O que de fato são e que medicamentos são esses? Então, eu queria chamar a atenção para esse termo, canetas emagrecedoras. Então, o termo correto é medicamento anti-obesidade. Né? Quando a gente fala caneta emagrecedora, a gente trata uma medicação para obesidade que é baseada em ciência, como se fosse algo puramente estético, que não é a única finalidade do tratamento. Né? E aumenta o estigma, que já existe muito estigma sobre a obesidade. Então, quando a gente fala dela dessa forma, a gente traz mais preconceito sobre a doença. Né? Então, elas são análogos de GLP-1. Agora a gente tem o Mounjaro, que além de ser um análogo de GLP-1, ele é um análogo de GIP, que é um outro hormônio gastrointestinal. Eles atuam aumentando a saciedade. Então, eles atravessam a barreira hematocefálica e eles agem a nível hipotalâmico. Hipotálamo é o nosso centro de fome e de saciedade, né? Então, a grande revolução, a mudança de paradigma aí no tratamento da obesidade foi porque essas medicações elas conseguiram agir justamente no centro da fome e da saciedade. Elas agem também a nível gástrico, né? Elas retardam o esvaziamento do estômago e tanto que um dos principais efeitos colaterais das medicações é o efeito de náusea, né? Então, assim, são medicamentos seguros. Justamente por isso a mudança, né, além de conferirem segurança, elas reduzem risco cardiovascular. Então os estudos, já tem estudos mostrando como SELECT e o estudo SOUL, a redução do risco cardiovascular, a redução do risco de morte por infarto, por AVC, né, redução de internação por essas causas também. Então, assim, foi realmente uma mudança de paradigma no tratamento da obesidade. E que veio de uma forma tão popular, como você falou, e a gente fala desse termo porque assim as pessoas entendem e acham que é uma coisa muito simples, né? E que a gente vê no dia a dia que algumas pessoas começaram a ter um interesse nesse tipo de medicamento muito mais rápido do que a própria chegada no mercado dessas medicações, né? E essas pessoas começaram a ter interesse para isso, mas vem acompanhado de uma expectativa muito alta. Atualmente, além do desfecho com importância de diminuir risco cardiovascular, mas o que as pessoas que têm indicação de usar essas medicações podem esperar já nos primeiros meses de tratamento? Então, são medicamentos com uma potência muito grande de perda de peso. Com o Mounjaro, a gente fala aí numa potência de até 22% de perda de peso, né, comparável à cirurgia bariátrica. Então, foi realmente uma mudança no tratamento. Você pode esperar uma perda de peso mais rápida, mais potente, mas isso precisa de um acompanhamento também, né? Então, fazer um tratamento desse tão potente por conta própria, ele pode levar a algumas complicações, uma perda grande de massa muscular, por exemplo, desidratação, hipoglicemia. Então, isso precisa de um acompanhamento. Por mais potente e mais seguro que uma medicação dessas seja, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. O paciente, às vezes, ele não come só por fome. Ele tem, às vezes, um transtorno ali como a compulsão alimentar, que também precisa ser abordado. Então, acompanhamento com o nutricionista, às vezes o psicólogo, o psiquiatra precisa estar junto também.
Então, assim, não é um milagre, não é sozinha que ela vai conseguir esse objetivo. E eu costumo falar, doutora Natália, que às vezes quando o paciente me pergunta assim, doutor, eu quero mudar, eu vim aqui porque eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero cuidar mais da minha saúde. Por onde que eu começo? E normalmente o primeiro profissional que eu encaminho é o nutricionista e o endocrinologista. Porque há muitas desculpas às vezes de mudar estilo de vida, de manter uma atividade física. A Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 150 minutos por semana que a gente tem uma atividade regular. E a desculpa de muitas pessoas, e às vezes de quem está nos assistindo também é a mesma, é que não tem tempo. E quando a pessoa me responde isso, que não tem tempo, eu digo, tudo bem, tempo, 40, 50 minutos por dia, se você entender que isso é uma prioridade, você vai ter esse tempo. Sim. Agora, vamos supor que você não está conseguindo de forma nenhuma fazer atividade física, mas mudar a alimentação você pode, mudar hábitos você pode. Então, por isso que eu encaminho para nutricionista e, consequentemente, para vocês da endocrinologia, para poder ter esse acompanhamento. É uma luta diária no consultório, a gente fala para o paciente, né, da importância da atividade física, no controle das comorbidades, no controle do diabetes, no controle do colesterol, mas assim, é difícil, é um hábito que precisa ser construído. E aí eu fico insistindo também, eu digo, olha, vai no final de semana, vai no sábado, aumenta o tempo em pé, aproveita uma escada, se mantém em movimento. E aí é o mínimo, 150 minutos a gente fala realmente que é o mínimo de atividade física. Quando a gente fala em tratamento da obesidade, as pessoas que conseguem sustentar a perda de peso no longo prazo, o que os estudos mostram que quem tem sucesso faz 300 minutos de atividade física por semana. Então não é um número baixo. Então se você pensa apenas em usar uma medicação ali para uma perda de peso rápida e não em construir um hábito que permaneça, infelizmente o tratamento não vai ter sucesso. Sim. Né? E aí às vezes a medicação não funcionou, a medicação teve rebote. Então a gente tem que pensar a obesidade hoje como uma doença crônica. Ela é uma doença crônica e recidivante. Ela precisa de tratamento contínuo. Né? Ela não tem cura. Hoje em dia se fala em obesidade controlada, obesidade reduzida. Mesmo se você normaliza o seu IMC, você não deixa de ter obesidade. O maior peso da vida, ele fica marcado. O corpo tende a voltar para ele. Ele fica setado lá no seu hipotálamo. E diversos mecanismos, como redução do gasto energético, aumento do apetite, eles tendem a preservar esse maior peso. Então, assim, a atividade física, ela dribla a adaptação metabólica, né? Que são esses mecanismos que tendem a voltar para o maior peso que a gente já teve na vida. Isso é importante. Por isso que é importante o exercício diário e mudança, de fato, de mentalidade. Eu comento isso também, doutora Natália, algumas vezes, talvez a cada 3 anos, eu também paro um pouco. Eu nunca tive uma obesidade. Mas, assim, voltar para o peso ideal. E eu comento com os nossos colegas nutricionistas que começou um acompanhamento nutricional, eu comento para os colegas, encaminhe também para um psicólogo, porque não é fácil deixar de comer o que você gosta, né? Mudar muito o estilo de vida, você terminar de almoçar, quando você está naquela sequência de perda de peso orientada ali pelo nutricionista, pelo endocrinologista, você terminar de almoçar às vezes e continuar com um pouco de fome, às vezes isso, então é de fato a mudança da mentalidade, a mudança de cabeça. Comer é um ato muito social, né? Nós vivemos no Brasil e tudo gira muito em torno da mesa. E aí, quando a gente vai comemorar, a gente ainda não tem aquele hábito de comemorar com algo saudável, uma fruta. Não, gira em torno do salgadinho, gira em torno do refrigerante. Então, a pessoa está todo o tempo, o meio ambiente, ele influencia muito, ela está sempre sendo exposta a esses alimentos altamente palatáveis e hipercalóricos, que não contribuem em nada ali para o tratamento dela, né? É uma luta constante. Nossa cultura, e em Teresina também, porque muito das nossas programações aqui é restaurante, então, enfim, leva a esses hábitos. Uma vez que essas medicações levam a uma expectativa muito alta da maioria das pessoas, quem tem indicação? Eu sei que vai individualizar de caso a caso, mas é só obeso que tem indicação desse tipo de medicamento? Então, os pacientes com obesidade são os que mais se beneficiam, mas também os pacientes com sobrepeso e comorbidades, né? Nós sabemos que essas medicações a gente fala muito e o grande boom delas foi para o tratamento da obesidade,
mas elas são medicações que também tratam diabetes, elas reduzem resistência insulínica, elas têm potencial, os estudos já mostram redução de pressão arterial sistólica, diastólica, impacto em triglicerídeo, então a redução de LDL em si, do colesterol em si é pequena, mas ela impacta muito em redução de triglicerídeo, principalmente pela redução da resistência insulínica. Os pacientes com sobrepeso e comorbidades associadas, eles se beneficiam muito. O paciente de alto risco cardiovascular se beneficia muito com esteatose hepática, por exemplo. Então... E qual a expectativa? Porque, assim, há alguns meses, alguns anos, né, poucos anos, começou a ser utilizado. Qual a expectativa? Por quanto tempo se espera que use essas medicações? Como é que é esse acompanhamento? Então, essas medicações elas revolucionaram principalmente por trazer segurança nesse tratamento. Então, se eu estou falando de uma doença crônica, a grande expectativa, o grande sonho do endocrinologista é que o paciente entendesse que esse tratamento deveria ser mantido, às vezes, a vida toda. Né? O paciente não chega para você para tratar uma hipertensão e pergunta quanto que ele vai parar a medicação, mas é uma das primeiras perguntas que a gente recebe no consultório é quando que ele vai parar esse tratamento e quanto tempo ele tem que fazer esse tratamento. Sim. Eu entendo que são medicações que têm um alto custo, né? Isso é um grande empecilho, isso é um grande entrave ainda para a gente, principalmente falando em contexto de políticas públicas, porque o paciente, muitas vezes o paciente que mais se beneficia daquele tratamento, ele não consegue fazer pelo custo, né? Uma pequena minoria tem acesso a essas medicações e quem poderia se beneficiar, acaba não fazendo. Você falou assim, esses que mais se beneficiariam, além dos tratamentos, dos benefícios, né, para outras áreas, como esteatose hepática, enfim, outros motivos que você citou. Qual é o perfil do paciente? Se a gente for pensar assim, eu sei que não vai ter essa resposta tão pronta, mas se pensar assim, idade, sexo, comportamento, estilo de vida, qual é o perfil de paciente ideal e que vai ter melhores resultados com esse tratamento? Olha, homens têm uma perda de peso mais rápida do que mulheres, né? O paciente com diabetes ele já tem uma perda de peso menor, isso é mostrado em todos os estudos, não se sabe ainda, todo mundo busca uma explicação para isso, mas paciente com diabetes acaba tendo uma perda de peso menor. Mas do meu ponto de vista, quem mais se beneficia, quem mais tem resultado com isso é o paciente de alto risco cardiovascular, o paciente com obesidade e com essas comorbidades, porque além de tratar a hiperglicemia, de tratar a hipertrigliceridemia, de reduzir gordura hepática, a gente fala de gordura hepática, mas essa gordura ectópica ela está ao redor do coração, ao redor do rim. O fígado é só o nosso marcador, mas essa gordura visceral ela está ali inflamando o paciente. Então, assim, esse paciente para mim é o que mais se beneficia, o que já tem comorbidades associadas que vai trazer qualidade de vida também. Às vezes que tem dificuldade já de deambulação, então às vezes a gente começa o tratamento para que ele tenha uma perda de peso inicial, mesmo que ainda sem uma rotina de atividade física, para que a partir dessa perda ele consiga voltar a se exercitar. Então, assim, quando a gente pensa no paciente com obesidade grau 3, ele já tem uma dificuldade muito grande, até para fazer uma caminhada. Né? Às vezes eu peço que ele comece uma hidroginástica, por exemplo, porque é mais leve, tira o peso um pouquinho do corpo ali dentro da água, mas às vezes ele tem uma dificuldade de andar dentro de casa, uma dificuldade de mobilidade mesmo, de ir ao banheiro, de amarrar um sapato. Né? Então, assim, a medicação ela entra e depois eu peço que o paciente, mesmo que devagar, do jeito dele, ele consiga fazer alguma atividade física. Sim. E como é que tem sido na prática também a aceitação? Você falou de alguns efeitos colaterais que pode ter ali ao longo do tratamento. Os pacientes que estão em uso estão tendo uma boa tolerância a esses efeitos? Assim, taxa de acompanhamento e de manutenção do tratamento, na sua visão, como é que tem sido? Então, os pacientes têm, graças a Deus, assim, uma boa tolerabilidade, né? O principal efeito colateral mesmo são gastrointestinais, como a náusea. Alguns pacientes podem ter diarreia, outros pacientes podem ter constipação também, isso varia para cada indivíduo. Mas, assim, com o acompanhamento, com o ajuste alimentar, então, às vezes, fracionamento de refeições, redução do consumo de gordura. A gente sabe que a gordura tem uma digestão mais dificultada e a medicação ela já retarda o esvaziamento do estômago. Então, você comer gorduras ou você estar desidratado, isso aumenta o efeito colateral de náusea. Por isso essa orientação, por isso o acompanhamento médico ali. A nutricionista orienta, eu oriento, então assim, beba água, né? Se hidrate, isso ajuda a evitar os efeitos colaterais das medicações. Então, pessoal, é isso. Hoje os avanços vêm em todas as áreas.
E isso, o fato desse otimismo que a gente tem tido recentemente no tratamento de uma doença tão crônica e que leva a tantas outras complicações, de fato enche todos nós de otimismo, e que bom ter a doutora Natália aqui explicando com toda a sua experiência para a gente como que pode se beneficiar desses novos tratamentos. Doutora Natália, a gente vai querer em outros momentos lhe receber aqui novamente. A gente é um assunto muito importante, doenças crônicas, e a sua área da endocrinologia tem assuntos que são muito relevantes. A gente costuma falar que aqui no Vida Mais a gente leva informação para as pessoas da forma que elas precisam entender, da forma simples, porque nem sempre em uma rede social ou, sei lá, em um buscador qualquer da internet, a gente tem mensagens tão acessíveis como a que você está trazendo. Mas, se você pudesse deixar uma mensagem final, assim, para uma dica para quem pensa em usar, popularmente como eles chamam, essas canetas, e que a gente, como você falou, precisa evitar esses termos, mas qual a mensagem que você quer deixar para quem pensa em usar esse tipo de tratamento? Procure acompanhamento médico, procure acompanhamento nutricional. A medicação ela não faz nada sozinha. O processo de emagrecimento é um processo de mudança de hábito, de autoconhecimento, de você entender ali sobre alimentos, sobre qualidade dos alimentos, sobre calorias, e de se conhecer também, entender por quê. Por que da obesidade? Eu tenho uma compulsão alimentar? Eu como porque realmente eu sinto muita fome, eu tenho um apetite hiperfágico, né? Assim, buscar tratamento, não só sobre usar essa medicação por conta própria. Perfeito, é isso. Não tem caminho fácil, né, doutora? Não Mágica não tem. Não existe. Mágica não tem. Então tem um esforço e uma orientação adequada. Obrigado, doutora Natália, mais uma vez aqui pela participação, e tenha sempre o Vida Mais como um espaço para a gente debater esses temas. Obrigada.